Voltamos lá no início da nossa fala na questão dos prejuízos. A professora percebe que o aluno está tendo prejuízo no seu desenvolvimento cognitivo, na aprendizagem. Ele não copia na mesma velocidade com os outros, né? Irmã Patrícia, eu vou abrir um parênteses para a irmã explicar o que é a cognição, para o ouvinte entender como que é mais ou menos essa parte, Sari, tá? A gente pensa em desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento do conhecimento, né? Assimilar as coisas que são referenciadas em sala de aula na didática do professor, né? Então, o aluno consegue entender... Todo o conhecimento que é passado, então. Isso, todo o conhecimento que é passado. A gente entende que o aprendizado ele é um processo que depende fundamentalmente de experiência. A criança não vai à experiência. A criança é estimulada para ir à experiência. Então, a criança precisa passar por esse processo de aprender, apreender, e a partir do momento que eu apreendo o conhecimento, me causa o atravessamento. Aí eu me modifico. Então, a criança sabe que B com A dá Bá, mas P com A dá Pá. Então, ela tem essa consciência que ela vai desenvolvendo. E aí ela já consegue ligar a imagem do pato, patinho amarelinho, que é muito clássica em sala de aula, com o PA, que dá pá, e o TO, que dá to. Então, ela consegue ligar o código da nossa escrita naquele símbolo, naquela imagem, e aí ela já consegue fazer outras... Através das suas experiências, daquilo que é mostrado em sala de aula, ela já consegue fazer outros ligamentos. Isso. Das experiências, onde que vive o pato, do que ele se alimenta, como é que é a família. E assim ela vai fazendo seus atravessamentos e vai acontecendo dessa forma o aprendizado. Então, a professora percebe que este aluno, por N razões, ou ele não mantém a concentração necessária, ou porque ele está olhando para o infinito, né? Aquele aluno fica divagando, ou o aluno está vivendo um outro momento que não é aquele que ele está em sala de aula. Enfim, tem diversas inferências que nós podemos fazer para detectar que ele não está desenvolvendo, que ele tem barreiras. Né? Nós falamos em barreiras e desafios dentro da sala de aula. Aí a professora percebe, na formação profissional dela, ela já trabalha com isso, na sua experiência em sala de aula, ela já vai conseguindo detectar isso. Aí ela percebe que este aluno, sim, está com dificuldades. Ele está enfrentando barreiras de aprendizado. E aí ela faz o encaminhamento para a orientadora pedagógica, que chama a família e expõe a família. Olha, o seu filho está com dificuldades, ele não está conseguindo desenvolver como é esperado, ou o comportamento dele não está dentro daquilo que nós possamos lidar, né, os desafios diários e tudo mais. E aí ela faz o encaminhamento à família, a família procura então um profissional. Irmã Patrícia, é possível a criança não ser detectada quando ainda está no pré ou na primeira série, enfim, do ensino fundamental, e isso ser mais tarde, ou já se tem assim uma avaliação inicial já no começo? Ou a criança pode passar de repente desse primeiro estágio e daqui um pouco ser avaliada só mais tarde que ela tem esse problema? É possível, principalmente se a criança ela é mais quietinha. Né? Hoje a gente tem uma grande gama de diagnósticos de autistas, de crianças que estão dentro do espectro. E tem uma pesquisa que está recente que fala que as mulheres, as meninas, dentro do espectro leve, elas vão ter o seu diagnóstico só quando elas forem adultas e por elas mesmas procurarem ajuda, porque sabem que alguma coisa é diferente. Por quê? Porque é muito fácil para as meninas imitarem comportamentos. E como elas são mais introspectivas, elas são mais dentro do próprio mundo, não se expõem tanto, muitas vezes esse aluno, né, passa desapercebido em sala de aula. Então, se o aluno é um aluno mais introspectivo, é mais fácil passar desapercebido. Agora, sempre tem aquele mais agitado, que é agressivo, que é mais falante, tem ecolalias, aí é muito mais evidente. Aí o professor faz o encaminhamento. Mas é possível, sim. Estamos falando de diagnósticos muito comuns no nosso dia, né? Dia a dia. Mas tem muitos diagnósticos ainda que são raros. E aí essa pessoa vai se descobrir com esse desafio, com esse diagnóstico, só quando é adulto, quando vai buscar ajuda, porque alguma coisa se destoou na sua vida, e aí ele vai em busca de um terapeuta, o terapeuta então faz um encaminhamento para o neurologista e se descobre então que a pessoa sempre teve um transtorno, sempre teve um déficit e uma síndrome que explica todo o seu contexto. Que tremendo.
E dentro de casa, então, a família pode avaliar, a mãe pode avaliar o seu filho também desta forma. Isso, a gente trabalha com crianças nas famílias com aqueles marcos do desenvolvimento. Então, a gente tem até uma certa idade para a criança já ter a marcha. Até uma certa idade para a criança ter o seu equilíbrio. Até uma certa idade para a criança conseguir emitir um vocabulário esperado. Então, a gente vê que aquelas crianças estão muito fora do seu marco de desenvolvimento. E a mãe percebe. Percebe, por exemplo, que aquela criança não tem interação social. Percebe que seu olhar não acompanha o pai, não acompanha a mãe. Percebe que chama pelo filho e parece que ele não ouve, né? Então, a mãe sempre percebe como é que está o seu filho dentro de casa. Sim. Os mais íntimos, cuidadores da criança também podem perceber. Então, eles percebem, sim, que a criança não está dentro do seu marco do desenvolvimento. E aí é muito comum eles irem ao pediatra. E aí o pediatra faz o encaminhamento. E nas escolas, então, esse encaminhamento já é direto para o profissional psicopedagogo. Então... Isso, muitas escolas têm, né, o seu próprio profissional, um psicopedagogo. E se precisar de medicação, daí já é... Aí é com o médico. Daí é com o médico. Isso, nós fazemos, irmã Lucimara, a hipótese de diagnóstico. Isso, a gente levanta as hipóteses. Certo. Mas quem dá o laudo e quem faz a medicalização são os médicos. O pediatra, o neuropediatra, o neurologista ou o psiquiatra. É bom esclarecer, porque às vezes a mãe chega e pensa que a criança já vai receber uma medicação, né? Se ela tem um déficit, né, de atenção e tal. Não, ela precisa de tal medicação. Não, mas daí não é isso. Não, nós fazemos as avaliações em consultório, né? Fazemos testes com a criança, conversamos com a mãe, fazemos a anamnese. Então, a gente levanta as hipóteses do que pode estar ocorrendo. E isso é um trabalho de 6 a 7 encontros para a gente levantar hipóteses. Aí nós levantamos a hipótese e vemos aquilo que é possível viabilizar a família a um atendimento adequado. E é muito comum a gente encaminhar o médico, assim, a gente fala assim, olha, o seu filho realmente vai precisar de um neurologista, vai precisar de um psiquiatra, e a gente encaminha, então, para o médico, né? Eu não sou muito a favor da medicalização na infância, eu sou bem resistente quanto a isso, mas há casos em que são necessários, e é somente o médico que pode fazer esse diagnóstico preciso. É que todo trabalho, né, principalmente a irmã, né, com Cristo ali, a palavra de Deus, né, então eu acredito que pode ser, né, há uma possibilidade de não ser medicado mesmo, ser orientado, né, e se dentro dessas orientações tudo mudar, né, tudo mudar. Irmã Patrícia, antes de terminar o tempo, já são 17h45, o tempo passa muito rápido. Eu queria falar um pouquinho sobre a neuropsicopedagogia, como ela pode auxiliar as famílias e crianças que têm transtorno do aspecto autista. A gente já falou aqui algumas coisas, né, sobre autismo, mas eu queria saber mais. E também, irmã Patrícia, eu li uma reportagem, porque a gente pode, de repente, só focalizar em alguns problemas sérios, né? Mas eu li uma reportagem sobre um cantor de uma banda famosa do mundo, tá? E ele sofreu um acidente e ele ficou com um problema sério de memória para memorizar as letras das músicas, né? E ele fez o tratamento com faz tratamento com uma neuropsicopedagoga, a qual auxilia, então, né, ajuda, né, por esse problema sério de memória que ele tem, e ele está memorizando, né, e faz. Então eu achei muito tremendo isso, né? Que às vezes a gente acha que é só, claro que ele teve um problema devido ao acidente, né? E então foi atingido ali essa área da memória dele, mas com o trabalho, né, ele está ali atuando hoje. Então é também possível as pessoas que têm problemas de memórias, de repente, vir a fazer também esse tratamento. Mas vamos tratar antes aí então do autismo, tá? Bom, hoje nós temos vários métodos para trabalhar a questão das crianças que estão dentro do espectro do autismo, né? A gente lida aí com um leve, moderado e grave.
Então, dependendo da situação dessa criança, a gente consegue potencializar essa criança caminhar dentro do espectro. Nós não falamos em cura e a gente não fala do autista sair de dentro do espectro. Mas nós sim falamos com a família sobre a criança caminhar dentro do espectro. Então, se a criança está ali num diagnóstico de moderado, ela pode sim se direcionar ao leve. Tudo depende dos estímulos e tudo depende da terapia adequada àquela criança. Nós não temos 2 autistas iguais, então eu não posso aplicar 2 métodos iguais. Não posso, né? Um método não é um padrão. Não é um padrão. Então cada criança tem as suas necessidades. E a gente então vai trabalhando com terapias comportamentais, com terapias de fixação de rotina, com alfabetização. Então, a gente vai potencializando também a mãe, dando condições a ela de seguir com a terapia em casa. A gente usa PECs, usa a aba. Então, são métodos e recursos pedagógicos que nós temos em consultório para trabalhar com essa criança que está dentro do espectro. Então, o autista hoje, que ele está em sala de aula, né? Ele está nas salas de aulas regulares, ele é trabalhado com o segundo professor em sala de aula e também trabalhado em terapia. Essa criança tem todas as condições de socializar e verbalizar e ter uma vida social. Bem normal, digamos, dentro, né, da condição do dela, esperado. Bem normal e do esperado estar convivendo com outras crianças que não tem problema nenhum. Inclusive, a minha filha tem, né, um autista na sala de aula e eu acho muito, muito lindo o trabalho com este menino. É muito interessante. E ele consegue acompanhar dentro das suas condições, né, a evolução, assim, da toda a matéria que é passada para ele. Acredito que tem algumas restrições ali dentro do acompanhamento, a moça que acompanha ele também ali, né? A orientadora, né, que fica do lado dele. É muito interessante isso, porque todo pai, toda mãe quer ver o seu filho integrado, né? Isso, e principalmente independente, né? A criança poder, por si só, cuidar da sua higiene pessoal, poder sair à rua, saber que pode voltar, saber o seu endereço. Então, essas às vezes são pequenas conquistas que nós temos em terapia, no dia a dia, que faz uma grande diferença dentro da família. Então, a gente sempre conversa com a mãe em preparar o filho para quando a mãe não estiver mais presente. Porque essa mãe protetora, ela quer tanto cuidar que ela acaba tomando iniciativas pelo filho, tomando as decisões do filho, não deixa o filho nem pegar o ônibus sozinho. E a gente vai trabalhando, então, não só com a criança autista, a gente trabalha muito mais com a mãe. Com a mãe. Dela potencializar este filho a se tornar independente. Ele pode se tornar independente. Pode sim, pode se tornar independente, pode cursar uma faculdade, pode trabalhar, ele pode, todos nós podemos. Ele não tem um retardo mental. Não, nós não tratamos dessa forma, né? Ele está dentro do espectro do autista, que tem no seu desenvolvimento cognitivo, tem algumas defasagens, algumas... eu gosto de usar a palavra particularidades. É um sujeito único, singular, que tem os seus próprios desafios. Eu tenho os meus desafios, a irmã tem os seus, o autista tem os dele. Tá então,